Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da sexta-feira da sexta semana da Páscoa. Seguimos com o Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, em seguimento, vemos que iniciamos com o versículo que ontem encerrava a nossa leitura do Evangelho. Devemos de meditar aqui alguma coisa mais profunda. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a tristeza se transformará em alegria. Aqui vemos a tristeza que o Senhor está relatando aos seus discípulos pela sua partida física. Devemos de nos colocar no lugar dos apóstolos. Se nós nos sentimos tristes pela morte, pela partida de alguém, pensemos naqueles discípulos, pessoas simples, esquecidas, anônimas, que talvez ficariam desconhecidas. Cristo é muito mais que alguém querido. Ele expressava em tudo a sua grandeza, o seu amor, a sua graça, o seu poder no olhar, no conversar, no falar. Expressava em tudo a sua grandeza para com os seus apóstolos, para com aqueles que estavam à sua volta. Imaginemos então a tristeza de perceber alguém tão grande, tão poderoso, tão amoroso, que vai partir e deixar-nos. E estas mesmas pessoas que ficariam anônimas tinham o reconhecimento, a amizade e a atenção de Jesus e seriam privados de tudo isso. Os fizera reconhecer que eram especiais aos olhos de Deus. Os fizeram amados. Os fizeram tão queridos. E, ao mesmo tempo, escutar da boca de Jesus que o mundo iria se alegrar pelo desaparecer dele, por ele estar ausente, não mais estar ali, não mais poder se manifestar. A festa que os ímpios fariam, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás e todos aqueles ao redor, por causa dele ter sido extirpado como justo da face da terra. Nos coloquemos neste lugar. Mas o Senhor lhe diz logo em seguida que depois da tristeza, a tristeza se transformaria em alegria. Apesar de o mundo se alegrar por Jesus ter partido, agora seria ainda maior a alegria dos discípulos, porque ele iria aparecer outra vez, e com uma alegria que não se esconde ou se apaga. Devemos de ver que a dinâmica da vida é diferente, é mais lenta. Muitas vezes se corta uma árvore, uma planta, mas depois se brota novamente, com muito custo, com muita dificuldade, mas acaba se brotando uma nova vida. Lá na frente reaparece a vida. E esta é a dinâmica de Jesus. E devemos de ver isso também para a nossa vida. Que se nós nos mantemos fiéis,
firmes no Senhor, buscamos operar na sua graça, viver segundo os seus ensinamentos, sempre vai ter uma virada para quem é de Deus. Sempre terá uma virada da graça sobre a impiedade e o pecado. Porém, até lá, nós devemos viver na nossa vida que temos que suportar com paciência a cruz que é momentânea, a vergonha que é passageira, a demora da ressurreição. E tudo isso esforça e pede de nós um sofrimento, uma dor, para que se chegue à vida, à graça, à glória verdadeira. Jesus fala da mulher que é angustiada e sofre no momento de parto. Infelizmente, muitas mulheres hoje não querem mais passar pelo parto normal, sentir as dores do parto. Mas que, com a alegria da criança em seus braços, já acaba aquele sofrimento, se esquece. E aqui devemos de reconhecer também o que Jesus quer ainda dizer, que as provas acontecerão com a comunidade, pela retirada do esposo, pela retirada da presença real de Jesus, no momento do silêncio de Deus, onde tudo parecerá perdido. A mulher que dá à luz também simboliza Israel, que gera o Messias, e a alegria do Messias que vem, que dá a vida nova, o tempo de alegria plena a toda Israel. Mas também devemos de recordar o que o Senhor está mostrando a falar que todo tempo que inicia com o evento da ressurreição, este tempo novo, onde Ele estará sempre presente. E esta alegria, o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar a alegria, é justamente todo o tempo iniciado pelo evento da ressurreição, onde não se apaga mais. Isso significa também o nosso tempo, se permanecemos fiéis ao Senhor, se estamos unidos a Ele, se queremos realmente estar na Sua presença e na Sua graça e viver a vida como seus discípulos, como a esposa ao lado do esposo. É isso que queremos para nós, reconhecendo que, mesmo que em alguns momentos passemos as dificuldades, as tristezas, e por quererem retirar de nós o esposo, nós nos mantemos fiéis e alcançamos assim a verdadeira alegria do Senhor em nós, onde esta alegria não nos será mais tirada, onde viveremos continuamente com Ele em nossas vidas. Estamos fiéis, sendo fiéis ao Senhor, aos seus desígnios, apesar da cruz e das dificuldades. Passemos pelo Salmo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. E diz o Salmo: os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Temos assim reconhecido que o Senhor submete todas as nações aos seus pés, porque Ele é o Todo-Poderoso e a Ele também nós devemos de ser fiéis e servir? E por fim, a primeira leitura, onde seguimos com os Atos dos Apóstolos, e diz: estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade é um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul da Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: esse homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra, quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-o sair do tribunal.
Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal, e Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, despedindo-se dos irmãos. Embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Vemos aqui o Senhor que mantém a força de Paulo na missão e que lhe pede que continue a ensinar, pois havia muitas almas a serem salvas. Ontem ainda, a fazer homilia na missa, no trecho que escutamos, nós vimos Paulo falar que, aliás, o texto dizia que Paulo bateu a poeira da túnica e disse: vós sois culpados daquilo que acontecerá a vós. E assim colocava ainda na meditação da missa justamente isso. Muitas vezes, como Paulo, queremos ou nos esforçamos para ajudar tantos a se salvarem, e no final o que recebemos é somente críticas, perseguições, calúnias, difamações. Porém, cada um responderá ao achar que é dono de si, que conhece tudo, por aquilo que perdeu de escutar da palavra de salvação que Deus queria proclamar. O da não escuta. E ainda hoje vemos então que Paulo, mesmo sabendo tudo o que poderia acontecer-lhe, se manteve fiel à vontade do Senhor. E assim, diante do tribunal, nem chegou a falar nada. O Senhor mesmo mostrou que não era o tribunal que deveria de julgar essa causa. Galião manda que vão embora. Espancam, então, a Sóstenes. Por quê? Porque Sóstenes havia levado eles a causa diante do tribunal e pela vergonha que passaram diante do procônsul, por isso ele que sofre a rebeldia dos judeus, por não ter conseguido defender a causa. E assim, nós vemos que em tudo o Senhor continuou defendendo Paulo. E Paulo sai em missão em comunidade com Priscila e Áquila, vendo que também nós devemos, de alguns momentos da nossa vida, ter com quem dividir a missão, acompanhar aquilo que o Senhor tem nos indicado e temos feito, para que possamos dividir também o peso da missão que o Senhor nos atribui, que não seja tão pesado a todos, e também distinguir se toda a missão o Senhor confia somente a nós, ou para que nós façamos em comunidade com mais alguém. Quanto ao raspar o cabelo, ou cortar o cabelo, como nós vimos no texto, poderíamos nos questionar o que é, não sabemos o que Paulo fez no voto, mas podemos entender que isso era um costume, segundo Flávio Josefo. Os que padeciam moléstia grave ou se encontravam em situação aflitiva costumavam se entregar à oração por 30 dias, abster-se de vinho durante eles e, completos, cortar os cabelos e oferecer vítimas. Então era assim que agia uma pessoa naquele tempo. Paulo provavelmente cortou o cabelo e foi oferecer as vítimas em Jerusalém. E ele observou isso na lei cerimonial não como coisa necessária, mas provavelmente para alguma utilidade de influência sobre os judeus, para que fosse mais fácil chegar aos seus ouvidos a pregação do Evangelho. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais sermos abertos a este encontro com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, reconhecendo que mesmo nos momentos das provas, das dificuldades, o Senhor permanece conosco e põe em nós a sua alegria e a sua vida, para que sejamos fiéis a Ele e que assim, sendo fiéis em todos os momentos, saibamos recolher no momento oportuno a alegria que o Senhor nos oferece, a graça e a glória que Ele nos dará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus,
Desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.